Olá, queridos ouvintes do podcast Puro e Simples. Aqui quem fala é Melissa Quintela e esse é mais um episódio do Extraordinário no Ordinário. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor tem falado para mim sobre você passar por momentos muito difíceis que remetem a um deserto. No início desse ano, estava tendo alguns desafios, principalmente mentais, porque vamos começar falando logo sério. Satanás existe e ele é sujo. E o que ele quer é atacar sua mente com tudo que ele puder. Então, estava tendo a mente muito atacada. Tinha vivido coisas incríveis no ano anterior. E comecei o ano tendo esses ataques, né, essas setas malignas sobre mim. E eu comecei a ficar ansiosa, meio aflita, pensando que eu estava entrando num deserto. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu tenho certeza que essa fase que eu estou entrando é um deserto. E o que vai ser de mim? O que eu estava vivendo antes era muito bom. E eu não sei o que eu vou fazer agora, eu não sei como eu vou sobreviver a isso. Porque eu já passei por momentos de deserto outras vezes, foi extremamente desafiador. Mas aí, perante minha ansiedade, o meu desespero da minha cabeça, né? Criando da minha cabeça mesmo, pura influência maligna para me distrair, tirar o meu foco. O Senhor simplesmente falou ao meu coração: filha, e se por acaso você estivesse entrando num deserto? E aí? Como é que seria isso? O que você pensa que é passar por um deserto? E aí eu te faço essa pergunta hoje. O que você pensa que é passar por um deserto? Eu já perguntei isso para algumas pessoas, a maioria das pessoas me responde: um deserto é um tempo de escassez, de dificuldade, de problemas e que você pensa que você vai morrer e tá tudo dando errado e tudo mais. E era exatamente essa a mentalidade que eu tinha sobre o deserto, sobre o processo de passar por um deserto. Até o Senhor começar a ministrar no meu coração e mandar, de fato, ir ler o que o povo de Israel viveu quando eles estavam entrando no deserto. E então o Senhor começou a me falar: filha, o deserto para os homens é escassez, mas o deserto comigo, o deserto com Deus, é provisão. O deserto com Deus cai maná dos céus. E aí eu fui começando a ler as passagens. Eu queria ler para vocês Êxodo 13, do 21, 22, versículos, que diz: o Senhor ia adiante deles e durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E o Senhor começou a falar comigo sobre: se você estiver realmente entrando numa fase de deserto, se você estiver passando por uma fase de deserto, assim como Ele falou para o povo de Israel, assim como Ele colocou uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo para os guiar, nós podemos não ter visivelmente essas colunas hoje no dia a dia, de forma sobrenatural, de forma extrema. Mas o que representa hoje a coluna de fogo, a coluna de nuvem, é a voz do Senhor. Isso nós temos todos os dias. Isso é a direção dele. O entrar num deserto é sobre você depender apenas do Senhor, depender apenas da voz dele, apenas da direção dele. Se o povo de Israel se afastasse da coluna de nuvem, eles eram queimados demais pelo sol. Se eles se afastassem da coluna de fogo durante a noite, eles iam morrer de frio, porque o deserto à noite, o frio é absurdo. Mas quando você está embaixo da direção do Senhor, sem você passar para um lado nem para o outro, nem querer ir à frente, nem ficar para trás, você é levado para o lugar certo, na hora certa. Eu acho que a graça de andar num deserto com o Senhor é exatamente isso, de você perceber a graça de forma palpável, de você ver como
O Senhor é bondoso em movendo. Você pode olhar para o lado e está tudo árido e parecer que não tem vida e parecer que não há esperança. Mas onde a voz do Senhor está, ali há esperança. Mas o nosso desespero, quando nós olhamos circunstâncias que não são do nosso agrado, que causam ansiedade, a gente fica naquele sentimento de impotência. É isso que a gente acaba entrando no mesmo lugar que o povo de Israel entrou, que foi num lugar de murmuração, um lugar de tentar o Senhor e dizer: será que Deus está mesmo conosco? E querer, de certa forma, desafiar o Senhor para se mostrar. Eu realmente oro para que o nosso coração nunca entre neste lugar quando nós estivermos passando por momentos de dificuldade como um deserto. Mas que a gente lembre que o Senhor não faz nada por acaso. Não é porque Ele permite que algo aconteça que aquilo não vai ter nenhum significado nas nossas vidas. Cada deserto é um processo que vai te levar para a tua nova estação. Então, se você estiver ouvindo isso agora e passando realmente por esse lugar que você não vê saída, que você não vê esperança, porque você está olhando para as circunstâncias, eu convido você a mudar o seu olhar e olhar para o único que importa, para o único que é a voz da esperança. Se você ouvir a voz dele, seguir o direcionamento dele, você tem certeza que a vitória já é garantida no final, porque o Senhor não é um Deus que é derrotado, com ele só a vitória. E em Romanos 5, 3 e versículo 4 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Sabe, o maior problema da gente querer andar no deserto sozinho é querer resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Quando em Romanos fala que a experiência produz esperança, ela não fala de uma experiência que nós, humanos, temos em resolver nossos problemas sozinhos, com a força do nosso braço. Quando nós fazemos isso, muitas vezes nós fracassamos e essa é a experiência que nós temos marcada na nossa mente, na nossa memória. Quando nós resolvemos seguir a voz do Senhor, quando nós resolvemos confiar e depender completamente dele e realmente saber que não há nada que a gente possa fazer e parar, olhar para uma situação e dizer: ok, aqui eu entendi, eu já fiz tudo que eu podia, a partir daqui é o Senhor. Então, Senhor, eu descanso em Ti. Aí nós vamos começar a ter experiências no sobrenatural, experiências em como Ele resolve as coisas. E a gente vai vendo situações sendo resolvidas de formas impressionantes, de formas sobrenaturais, ou até de formas simples, que às vezes, pela ansiedade, a gente não conseguia enxergar por nós mesmos uma solução. Mas Ele vai lá e Ele mexe os pauzinhos de certa forma e resolve. E é onde a gente começa a ter a experiência do sobrenatural com o Senhor. E é essa experiência que produz a esperança, porque nós paramos de esperar nos trabalhos das nossas próprias mãos e nós passamos a esperar naquele único que nunca falha e que sempre está lá e que sempre está disponível. Então, o deserto realmente é um tempo de você não tomar atitudes por si só, é você aprender a aguardar a direção do Senhor. Você parar e perguntar: Senhor, e agora, para onde é que eu vou? E quando você quiser tomar uma iniciativa, porque eu não quero dizer que você fique inerte, não é isso, mas é antes de você tomar decisões, no lugar de você tomar uma decisão e depois apresentá-la para o Senhor e pedir para Ele abençoar, você perguntar para Ele qual a opinião dele. Eu vou repetir isso muitas vezes ao longo dos episódios desses podcasts, porque eu acho que você ter a prática de perguntar a opinião do Senhor sobre algo, isso muda realmente a perspectiva sobre o que você
pode ou não fazer, o que é ou não do agrado dele, porque às vezes pelos nossos olhos humanos algo é bom e é até lícito e até está dentro da palavra, mas se não for no tempo do Senhor, se não for do jeito do Senhor, aquilo que é bom se torna errado. Pode ser a melhor intenção do mundo, mas se não for da vontade do Senhor, então a intenção está colocada no lugar errado. Então, se você está passando por esse momento de deserto e você vê se debatendo e lutando para tentar resolver as coisas sozinhos, eu te convido a respirar fundo, a parar e aguardar a direção do Senhor. Você não tomar iniciativas, você caminhar realmente sobre a última palavra, caso Ele não te dê uma palavra nova. Isso, se você tem uma palavra do Senhor e você não caminha sobre ela e você não vê ela sendo cumprida, a palavra daquela estação, provavelmente é porque você não saiu dela. Provavelmente você tem que continuar seguindo. Provavelmente não, você tem. Se o Senhor falou, por favor, seja sábio de obedecer. E continue seguindo na última palavra até Ele dar a próxima direção. Não desvie, não saia debaixo da nuvem, não saia de debaixo da coluna de fogo. E isso nos faz, sabe, me leva a pensar, a gente fica olhando para essas situações difíceis e pensa, ai meu Deus, eu não posso fazer nada para resolver isso daqui. E nesse lugar de descanso, de dependência que o deserto nos chama a estar, a gente pode trocar o ai meu Deus, eu não consigo fazer nada para resolver isso daqui, pela consciência de, peraí, eu não posso fazer nada. Então, Senhor, eu só preciso confiar em Ti. Você realmente entrar nesse lugar de que você confia naquele que te deu a palavra, você confia naquele que te disse, ei, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te levarei a uma nova terra. Aquele que te prometeu algo, aquele que você sabe que ele é fiel para cumprir, porque você teve experiências com ele que lhe produziram a memória, que lhe leva ao lugar de lembrar quem ele é todos os dias. Parar de olhar para quem você é e para o que as circunstâncias estão dizendo e olhar para as suas limitações, para as limitações ao seu redor e lembrar que ele não é um Deus limitado, mas ele é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, e não há nada embaixo dos céus ou nos céus que ele não possa resolver. Então, eu te convido a você a refletir sobre isso e realmente entrar nesse lugar de confiança, de perseverança no Senhor, principalmente de obediência também. Você entender qual foi a ordem do Senhor, entender qual foi a opinião dele, não só perguntar a opinião, mas de fato segui-la e obedecê-la. E isso vai te levar a um amadurecimento de fé. E conforme você for sendo mais maduro na fé, o Senhor vai te guiando para o seu melhor momento. Mas engraçado que agora, já falando um pouco sobre a diferença entre você estar no seu melhor momento, você sair, às vezes o seu melhor momento vai ser o deserto, porque talvez o seu momento anterior fosse o Egito. Então, para você ir para o seu melhor momento, você também precisa sair do Egito. O povo de Israel, quando via o Senhor abrir o mar para eles passarem, mas quando bateu a fome, eles começaram a murmurar: que é isso, Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui? Deus vai nos deixar morrer de fome, de sede aqui? E o Senhor disse: tá bom, não se preocupe, pois então pega esse graveto, joga na água, que ela vai ficar doce, a água que era amarga, bate na pedra que vai sair a água da pedra. No dia seguinte vai chover maná e vocês vão ter o que comer. Mas o povo, na primeira dificuldade, lembrava de quando estava no Egito e dizia: porque lá tinha cebola para a gente comer. Porque lá tinha
pão e carne para a gente comer. E o tempo do Egito poderia ser até um tempo em que o povo tinha realmente uma comida de uma forma confortável, meio que garantida todos os dias, mas aquele não era o lugar onde o Senhor queria que eles estivessem. E aí em Êxodo 13:19 tem uma passagem que eu acho assim maravilhosa, que diz: Moisés levou consigo também os ossos de José. Aqui eles já estavam saindo do Egito, só para dar um contexto. Pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês, e quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Eu acho muito incrível porque quando José falou isso, ele era governador do Egito. Então ele não era um escravo, assim. Ele até era um escravo, porque pense comigo, você realmente acha que José, mesmo sendo altamente celebrado e tinha todo o ouro e prata à disposição, e era o segundo do reino, era o braço direito do faraó, se ele resolvesse olhar para a cara de faraó e dizer: Faraó, muito obrigado por tudo até aqui, mas eu vou voltar para minha terra com a minha família. Faraó, que era considerado um deus encarnado na terra, realmente olhar para ele e dizer: oh, meu querido, obrigada por tudo, pode ir em paz. Você realmente acha que ele ia ter essa liberdade? Então, José podia ser até um governador do Egito aos olhos dos outros, mas ele não passava de um escravo de Faraó. Então, às vezes, nós nos colocamos em lugares que nós pensamos que nós estamos no topo, nós pensamos que nós estamos sendo celebrados e nós vimos isso ao nosso redor, mas, na verdade, nós estamos servindo a outra pessoa que está tomando o lugar de Deus. Às vezes, nós estamos servindo a alguém, mesmo que de forma encoberta, mas que acaba medindo os nossos passos. E José entendeu isso. Ele entendeu que aquele não era o Deus dele. O faraó não era o Deus dele. Ele entendeu que aquela terra não era dele. E não só dele, mas dos filhos de Israel. E ele entendeu, dizendo que Deus certamente visitará vocês e aí vocês vão sair daqui. Ele entendeu que Deus não costumava visitar aquele lugar. E o Senhor não nos chamou para habitar em um lugar que é só visitação de Deus. O Senhor nos chamou para ir para o lugar, para a terra prometida, para o lugar exato em que a presença dele vai reinar com toda a grandeza que só ele é digno de ter. E lá no Egito eles não poderiam ter isso. Então, eu te pergunto hoje, será que você está habitando em um lugar que Deus só te permitiu visitar? Que o Senhor só te permitiu passar por lá? Quero convidar você que está ouvindo para quando você tiver o seu momento de oração, você perguntar também para o Espírito Santo: Espírito Santo, qual é o Egito que eu preciso deixar para trás? Às vezes o Egito pode ser um lugar de amizade, pode ser um lugar de trabalho, de estudo, ou enfim, o Espírito Santo vai guiar você até essa resposta. E se tem uma coisa que nós temos certeza nesse podcast é que quando nós perguntamos algo para o Senhor, Ele responde. E você perguntar também: Espírito Santo, será que tem algum faraó hoje na minha vida? Será que tem alguém que eu estou servindo que está tomando o teu lugar no meu coração, na minha mente? E eu não estou percebendo? Sabe, eu acho que isso é o mais triste, que eu digo assim, dessa situação de Israel, quando eles estavam murmurando no deserto, é que, sinceramente, isso são minhas palavras, para mim o deserto era quando eles estavam no Egito. Aquilo era um deserto e eles não percebiam, porque a presença do Senhor não estava ali. Esse é o maior deserto que você pode estar. Agora, se você está passando num deserto de provações e de tentações, mas está passando junto com o Senhor,
Ali é tudo que importa. Você tem tudo que você precisa. Quando o Senhor diz, eu sou, e no hebraico fala, eu sou o que sou e eu serei tudo que você precisa. Aí a sua resposta é você olhar. Você pode estar onde for, passando pelo que for, mas você olhar para o Senhor e dizer, eu sei quem tu és, eu sei que tu és tudo que eu preciso e nada me falta porque eu tenho a ti, Senhor. Então, no Egito, você depende do faraó, mas no deserto você depende apenas de Deus, completamente dele. E no Egito você pode até ter cebola, pão e carne, mas no deserto você vai ver o mar se abrindo. No deserto você vai ver coisas simples, coisas... como é que eu posso dizer? Que você encontra como o Senhor usou instrumentos tão simples para fazer milagres tão grandiosos. Bata na pedra. Qual é o valor de uma pedra? Pegue um pedaço de madeira e jogue na água amarga e ela vai ficar doce. Qual o valor de um pedaço de madeira que você encontra no chão? Então, o extraordinário com o Senhor é você ver coisas realmente ordinárias sendo usadas para mover no sobrenatural. E o Senhor vai te ensinar isso, nos ensina isso de tantas formas, Ele nos mostra isso de tantas formas. Mas só temos que estar atentos ao Senhor para a gente conseguir ver Ele usando essas ferramentas ordinárias, improváveis, para transformar as nossas situações, que podem estar amargas, como aquela água do Egito, em situações doces e fazer nossos problemas serem resolvidos de um a um até nós passarmos pelo deserto e entrarmos no novo de Deus, na terra prometida. E eu queria contar um testemunho para vocês, que o Senhor usou uma dessas situações altamente ordinárias, que eu acho até meio engraçada, há alguns anos, foi em 2019. Em 2019, eu estava na parada de um ônibus, tinha saído da faculdade, e estava indo para casa de uns amigos meus da igreja. E eu sou uma pessoa bem inquieta. Então eu não fico em pé, eu não fico parada. Eu fico me balançando, eu fico indo para um lado e para o outro, e trocando de perna, e cutucando polvo, enfim. E nesse dia, por acaso, eu estava imóvel numa parada de ônibus. O que é muito estranho, até porque, né, você tem que ficar meio ligado numa parada de ônibus. Mas estava eu imóvel. E aí, eu estava tão imóvel que me veio o pensamento, que coisa estranha, eu tô tão parada e 1 minuto depois o meu corpo deu um impulso de dar um passo para trás. E eu realmente não sinto que fui eu que fiz aquilo. Tanto que eu achei estranho na hora e me veio outro pensamento. Por que eu dei esse passo para trás? Quando a fala desse pensamento terminou, simplesmente caiu um cocô de pombo exatamente no lugar onde eu estava. E eu fiquei assim, chocada com aquela situação. E eu olhei aquilo e eu fiquei, meu Deus, que loucura! O Senhor me livrou de um cocô de pombo. Que coisa doida, mas ok, obrigada Deus, valeu. E aí, segui minha vida. E eu esqueci completamente dessa situação. Isso foi em 2019. Tinha esquecido. Eu ia para casa dos meus amigos e ia contar para eles, eu esqueci. E aí, em 2021, 2 anos depois, estava eu passando por um dos anos mais desafiadores da minha vida. 2021 foi assim, bem punk. E aí, num desses momentos em que eu estava não chegando a murmurar como o povo de Israel, mas bem triste mesmo com tudo que estava acontecendo, e eu me perguntando, Senhor, tu não está vendo, Senhor, o que está acontecendo comigo? Olha essa minha situação,
Eu não tenho o que fazer aqui, eu não tenho mais... assim, pela força do meu braço, eu já sei que eu não consigo, Senhor. Tu não tá vendo o que tá acontecendo? Não tá vendo o quanto que eu tô orando? Me ajuda, Senhor. Será que o Senhor não tá vendo mesmo isso? E aí o Espírito Santo me lembrou dessa exata cena que eu não me lembrava há 2 anos. E aí ele me disse: se eu lhe livrei de levar um cocô de pombo na cabeça, você acha mesmo que eu não estou vendo o que está acontecendo com você? E ali virou uma chave no meu coração, e que eu aprendi que nada passa despercebido aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Ali eu pude ter a certeza que, sinceramente, nada é por acaso. Eu não acredito mais em coincidências depois dessa. E eu só pude agradecer e descansar no Senhor, porque eu tive a certeza de que o meu Pai estava olhando. Então, você que está ouvindo agora, eu quero que essa chave seja virada em você. Que você consiga ver no seu dia a dia algo novo, algo que vire essa chave de você ter a certeza de que o Senhor não deixa nada passar despercebido. Porque isso nós lemos na Bíblia, que Ele é onisciente, onipotente, onipresente. São boas palavras, bonitas palavras, mas às vezes a gente não entende de fato, no fundo da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito, o que isso realmente quer dizer. E é isso que eu quero que você lembre no seu dia a dia. Lembre que nada passa despercebido. Ah, mas está muito difícil, mas nada passa despercebido para o Senhor. Ah, eu fui esquecido, o Senhor não lembra que eu existo. Nada passa despercebido para o Senhor. Todos os momentos Ele está ali e Ele está ao seu lado, segurando a sua mão se você deixar. Então, eu te convido a perguntar isso para o Senhor. Senhor, se faz presente aqui comigo nesse momento. Eu sei que tá difícil, Senhor. Eu quero só sentir a Tua presença. Quero só sentir a Tua mão na minha. Não necessariamente vai ser de forma física, tangível, mas você vai sentir. O Senhor não vai se deixar passar despercebido. Isso eu tenho certeza. Então, queria convidar você a orar aqui comigo agora. Se você puder se concentrar onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, vamos orar juntos. Senhor, Paizinho amado, Paizinho querido, obrigada, meu amado Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela Tua graça infinita, Senhor. Muito obrigada por não nos abandonar, Senhor, em nenhum momento. Obrigada, Senhor, porque eu posso confiar que Tu estás olhando cada uma das minhas situações, cada uma das dificuldades que nós estamos passando, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós não precisamos passar por um deserto só, mas nós podemos passar debaixo da direção da Tua voz. Senhor, que cada um de nós possa ser cada vez mais sensível à Tua voz, Senhor, à Tua direção. Nos ensina, Senhor, a ser cada vez mais obedientes. Coloque em nós, Senhor, um coração cada vez mais obediente à Tua direção, à Tua palavra. Senhor, nos enche de fé, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, o dom da fé. Derrama, Pai, para que a gente possa, Senhor, perseverar cada vez mais, Senhor, com mais assertividade em Ti, para que a gente erre menos o caminho, Senhor. Nós somos falhos, Pai, e nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos a Tua grandeza, Senhor. Nós reconhecemos que sem Ti nós não vamos a lugar algum. Pai, eu Te peço para que venha revelar para cada um de nós se há algum Egito que nós precisamos deixar para trás. Se há algum faraó que nós precisamos
deixar para trás também, parar de ouvir. Que a gente não venha mais perguntar a opinião de Faraó, Senhor, mas só perguntar a tua opinião, Pai. A tua opinião é a única que importa. A tua voz é a única que importa. E obrigada, Senhor, porque não importa qual seja a situação que a gente for passar, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está no controle, de que o Senhor nunca perdeu o controle. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigada, Paizinho, nós te amamos. Nós te amamos demais, Senhor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. E você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou, que a tua fidelidade